Oi, Toy Maníacos! Sou a Aline Reis, social media da Toy Mania. E eu estou aqui para te dar 2 recados importantes antes de começar esse episódio. O primeiro deles é que nós temos um lançamento que foi o aplicativo da Toy Mania. Se você ainda não baixou, ele está gratuito tanto para dispositivo de Android ou iOS. E ao longo de todo episódio vai ser anunciado um cupom exclusivo para compras através do aplicativo da Toy Mania. Então fique esperto e aproveite esse desconto que foi feito para você e também para ter essa interatividade de uma forma diferente, não só pelo site da Toy, mas através do aplicativo. O segundo recado importante que eu preciso te dar é para que você acompanhe as nossas redes sociais, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades, tendências, lançamentos de produtos. Então você consegue nos encontrar no Instagram Loja Toy Mania, no Spotify, no YouTube Toy Mania Brinquedos e várias outras redes. Afinal, você consegue ficar por dentro de tudo. Agora sim, sem mais delongas, vamos para mais um episódio dessa terceira temporada que está incrível! Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Oi, Toy Maníacos! Estamos aqui começando oficialmente mais um episódio. E assim, como todos, esse é mais um que você não pode perder de assistir, acompanhar, compartilhar, ouvir e aprender, né? Porque aqui é um espaço que nós temos, esse podcast do Toy Play, esse podcast da Toy Mania, é um espaço que temos para a gente ouvir histórias, pessoas, várias coisas no universo dos brinquedos em perspectivas diferentes. E hoje nós vamos falar sobre como o esporte e o lúdico transformam comunidades. E o rugby estará em foco. Se você não conhece muito desse esporte, que inclusive pode ser incentivado desde quando é criança, hoje você vai aprender um pouco mais, não só dele, mas algumas coisas que eu não posso revelar no momento. Então, já sabe, compartilha com todo mundo, acomode-se, coloque o seu fone de ouvido ou se você está vendo, preste bastante atenção e vamos iniciar mais um episódio. Produção, solte a vinheta. Isso daqui é o rugby, tá? Tem que aprender. Estamos aqui agora começando mais um episódio e hoje nós vamos falar como o esporte e o lúdico transformam comunidades, mas teremos rugby em foco. Claro que eu estou bem acompanhada para esse papo de hoje. Estou aqui com o Gabriel, do Rugby Brasil, e eu gostaria que você já pudesse começar se apresentando para nós. E digo mais, hein, gente? Já compartilha, fique esperto aí para mandar os seus comentários. Acompanhe muito esse episódio, porque tá muito bacana. E, por favor, Gabriel, se apresente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, Aline, obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio que o Grupo Barão dá pra gente também. Para mim é uma honra poder falar do meu esporte, falar
do que eu amo e, enfim, poder conversar também, né? Bater um papo, enfim, dar umas risadas. Mas eu sou Gabriel Senamo, mais conhecido como Gabó. Eu sou gerente de treinamento e educação da Confederação Brasileira de Rugby. Estou no rugby já há algum tempinho, uma longa caminhada como treinador. De um tempo para cá eu vim me especializando na formação de pessoas, formação de treinadores, formação de dirigentes, que são hoje minhas principais especialidades, mas eu gerencio toda a área de capacitação da Confederação. Então também temos formação de preparadores físicos, de árbitros, de socorristas, tá tudo dentro aí da nossa, do nosso papel. E nada, acho que vai ser uma honra aí poder falar um pouquinho, conversar, trazer um pouco para todo mundo sobre o rugby, sobre o brincar, sobre o se divertir, sobre o jogar. Acho que são algumas das ações aí que a gente tem no rugby que conectam bastante com a Toy Mania. Com certeza, é um prazer, tá, para nós te receber. E vocês que nos acompanham podem estar se perguntando sobre esse tema e tudo mais, mas vale a pena e é essencial a gente falar sobre essa conexão do esporte e do brincar, né? Acredito que as crianças começam a desenvolver esse lado, seja disciplina, foco, senso de comunidade e uma série de outros valores através do esporte quando é inserido desde pequeno. E eu quero também pontuar que, como eu falei, né, vocês para nós, porque você representa toda uma baita de instituição aí, né, uma confederação, enfim, vários clubes e tudo mais. E para nós é uma honra de fato recebê-los, porque são os nossos parceiros sociais, né? Para quem não sabe, a Toy, através do Grupo Barão, tem alguns parceiros sociais e hoje nós trouxemos um deles para esse papo. Em outras temporadas a gente teve a oportunidade também de conversar um pouco com outros parceiros e hoje nós vamos falar, vou trazer o tema para vocês novamente, como o esporte e o lúdico transformam comunidades e rugby que está em foco. E também já quero dizer para vocês que ao longo do episódio vai estar aparecendo aqui para vocês tanto o QR Code do nosso aplicativo da Toy para que vocês possam baixar, acompanhar e tudo mais, e também as redes sociais, seja do Gabriel, do pessoal do Brasil Rugby, a fim de que vocês possam, de fato, se inteirar um pouco mais no assunto e tudo mais. E agora vamos seguir mesmo com o nosso papo. E eu estou um pouco curiosa, né? Pelo visto de tudo que você falou, do que você faz, do que você eu gostaria de saber como que o rugby entrou na sua vida. Bom, eu costumo dizer que o rugby entrou na minha vida quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, na verdade, né? Porque o meu pai foi jogador, eu sou um dos poucos aí privilegiados da minha geração de ser filho de jogador de rugby. Então, meu pai jogou na época da universidade, ele, enfim, teve um período onde ele foi jogador ali de alguns clubes. E quando nasceram os 3 filhos, tem outros 2 irmãos, por parte de mãe e pai, mais uma irmã só pai. Mas quando nasceu os 3 filhos, ele acabou se afastando um pouco do rugby. Porém, ele ainda tinha as amizades, né? Então, a gente, desde muito pequeno, na nossa infância, a gente convivia com pessoas do rugby, com amigos do meu pai que ainda jogavam. Eu queria jogar mais cedo, não tive oportunidade porque não tinha onde jogar, não tinha, na época não existiam clubes. Eu cresci em São Paulo e ali próximo onde eu morava, nenhum clube desenvolvia a categoria infantil. Mas o meu irmão, que era um pouco mais velho, começou a jogar ali com uns 15, 16 anos. E, enfim, aí depois acabou indo a família toda. Então, meu outro irmão também foi. E curioso que meu pai, depois de um tempo, quando eu já estava jogando, e eu estava jogando pela Seleção Brasileira Juvenil, encontrei alguns amigos da época do que meu pai jogava, e eles falavam, pô, a gente está montando um time de veterano, passa o contato do seu pai, queremos convidar ele de volta. E aí meu pai voltou a jogar depois, assim, quando a gente já é mais velho, adulto. Inclusive montamos um time da família para jogar alguns campeonatos mais divertidos. Mas é isso, o rugby inicia
por influência familiar, por influência de amigos do meu pai também. Então, desde muito pequeno aí já tinha esse interesse, essa curiosidade de saber um pouco mais o que era o rugby. Gente, que legal. E só para contextualizar, porque assim, eu sei que isso faz parte do seu dia a dia, mas há pessoas que não conhecem muito desse esporte em específico. Você pode dar um overview, assim, sobre o que é o rugby? Às vezes as pessoas confundem um pouco com o futebol americano, mas não é o mesmo tipo de esporte. Só para que as pessoas possam ficar um pouco mais inteiradas sobre essa modalidade que a gente está falando hoje. Bom, o rugby está dentro do conjunto de jogos que é chamado de esporte de invasão. Certo. Então, a gente fala que é um jogo de invasão e de evasão. Uhum. Porque a gente quer entrar no território adversário para pontuar. Então, a principal regra do jogo é: eu preciso atravessar a linha de fundo do campo, imaginando um campo de futebol. Preciso atravessar a linha de fundo adversária e apoiar a bola no chão. E para isso a gente tenta escapar, a gente tenta evadir. Então, é até uma confusão, né? Que o pessoal, é um esporte de contato. A gente fala, não, é um esporte com contato. Ele tem contato, mas o nosso objetivo não é o contato. O nosso objetivo é fugir do contato. Então, seria aí, talvez, trazendo até para o lúdico e para a infância, seria uma espécie de pega-pega, ou um pique-bandeira, que é tentar atravessar o campo e pontuar. Porém, tem o contato. Então, se eu estou correndo com a bola, a forma que existe para parar é derrubando. Então, existem técnicas e regras para isso, mas em linhas gerais é isso. Um time tentando penetrar o território adversário para apoiar a bola no chão, muito parecido com o War, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o outro time tentando impedir o avanço por meio do contato físico, né? Então, de forma bem resumida, seria isso. Bacana. E, assim, eu acho interessante porque talvez as pessoas nem imaginam, né? Algumas, assim, que estão mais nas suas bolhas, de que tem vindo uma popularização desse esporte no Brasil, né? E aí, nisso eu peço para que você compartilhe conosco um pouco acerca dos times, confederação, um pouco mais sobre o que é o Brasil Rugby. Boa. Bom, o rugby ele ainda é um esporte pequeno, ele ainda é a nível Brasil, né? A nível mundo ele é enorme, então, principalmente na Europa e nos países aí, ex-colônias britânicas, é muito popular, é muito grande. Até uma referência, por exemplo, na África do Sul, o filme Invictus, ele vai mostrar um pouco do tamanho que de como Nelson Mandela usou o rugby como ferramenta de transformação. Mas aqui no Brasil, a gente está ainda engatinhando, então, por mais que chegou muito cedo no Brasil, chegou junto com o futebol, pelo Charles Miller, mas não se popularizou. Então, o rugby durante muito tempo ficou muito restrito ali a uma pequena elite paulistana, até mais do que nos outros estados. E o que a gente vem buscando, até com os nossos projetos de fomento, é tornar mais acessível, tornar o esporte mais popular mesmo, para poder crescer, né? E tudo começa na infância, tudo começa, acho que quando todos nós conhecemos os esportes. Então, o nosso desafio tem sido esse, de levar o rugby para as crianças, levar o rugby para adolescentes, e a partir daí a gente construir uma base sólida de desenvolvimento do esporte. E como confederação, não dá para a gente fazer isso sozinho. É impossível uma confederação fazer todo esse trabalho. Então, a gente tem quem é realmente vamos dizer assim, o principal mecanismo aí do rugby, a principal locomotiva são os clubes. Sim. Então, a gente tem hoje, por meio de alguns projetos nossos de fomento, a gente tem buscado apoiar esses clubes para que os clubes consigam desenvolver essas categorias de base e, enfim, com isso a gente conseguir fazer crescer o nosso esporte. Uau! E aí, aproveitando também, nós tivemos um primeiro contato, né, como grupo,
de vocês através de uma ação que vocês fizeram que foi super bacana, né? Muito mais voltada para o corporativo, onde trouxeram os valores de rugby. Então, logo quando eu comecei no podcast falando que a questão de disciplina, senso de comunidade, algumas coisas que a criança consegue aprender no esporte, e o adulto também, mas eu digo a criança porque a gente sabe que o adulto é reflexo da base que é dada ali enquanto criança. Se você puder compartilhar com a gente esses valores para que as pessoas também possam ter acesso a isso, porque foi tão enriquecedor quando vocês colocaram no contexto corporativo, mas colocar num contexto assim de dia a dia e também dentre as particularidades que tem o rugby, acho que seria muito bacana de ouvirmos através de você, Gabriel. Legal. Eu costumo dizer assim, que esses valores, por mais que a gente fale, né, no dia a dia a gente fala os valores do rugby e tal, são valores da sociedade, são valores que estão presentes aí, e não só no rugby, mas em todos os outros esportes, estão presentes no dia a dia das famílias, estão presentes no corporativo, nas empresas, então, enfim, são valores da sociedade e que nós usamos isso como um símbolo do nosso trabalho, como um norte até para o nosso trabalho. Esses 5 valores principais são valores que a World Rugby, não vou saber exatamente a data, mas alguns anos atrás, a World Rugby, que seria a organização máxima do rugby mundial, junto com diversos países, se juntaram e quais são os valores que nos representam, quais são os valores que nos simbolizam o nosso esporte, porque por mais que a gente sempre fale que tem o tal espírito de rugby, trabalho em equipe e tal, mas quais são esses valores? Vamos colocar isso em palavras. E aí chegaram nesses 5, que é a disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade. De novo, são 5 valores muito presentes em tudo, né, na sociedade. O rugby, ele passou a incluir esses 5 valores no livro de leis do jogo, do rugby. Então, é impossível jogar rugby se você não seguir não atuar conforme esses valores. Mas eu acho que também é legal dizer assim que são valores presentes em todos os esportes. Tudo depende de como a gente traz à luz esses valores, né? Então, eu acho que o principal foco nosso, quando a gente fala em trabalhar valores, é trazer intencionalidade a partir do jogo. O jogo ele vai nos dar oportunidades de discutir comportamentos, de discutir atitudes, de realmente pôr em prova esses valores. Agora, se a gente não tiver a intencionalidade de trazer isso à luz, de educar em base a isso, não é o jogo que vai garantir que esses valores sejam cumpridos. Pelo contrário, às vezes o jogo pode até levar para um outro lado. O jogo pode até educar o contrário disso. Então, isso como qualquer jogo, né? Acho que até os jogos que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, verdade. Mas acho que o ponto principal é isso. Existem esses 5 valores que a World Rugby definiu como valores que guiam o rugby, que estão no livro de leis. Nós, como Confederação Brasileira, adotamos também esses 5 valores como nossos valores guia, né? Que norteiam o nosso trabalho. E a gente faz isso de uma forma buscando a intencionalidade dentro dos nossos trabalhos. Então a gente busca o tempo todo trazer à luz. A gente tem algumas ferramentas, né? Até a pulseirinha que eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais. Mas são formas da gente trazer esses valores à luz e reforçar o tempo todo e estimular que se cumpra e que se aplique, né? Enfim, desde o respeito a todos, a gente fala no jogo respeito ao adversário, respeito ao árbitro, respeito ao seu próprio time, mas acho que aqui dá para ampliar, né? Respeito a todos, respeito às leis, respeito a... Enfim, e cada um tem uma linha, cada um tem algumas aplicações dentro de campo e fora de campo, e é o que a gente busca sempre trazer dentro dos nossos jogos, dos nossos campeonatos, dos nossos festivais,
dessa palestra que a gente realizou e que a gente realiza com parceiros. Mas é isso. Acho que sem os valores do rugby não existe o jogo. A gente não consegue jogar sem esses valores. Com certeza, né? E eu gostaria que você continuasse falando um pouco mais sobre isso, mas exemplificando, trazendo em foco os projetos quais vocês estão à frente, né? Tem tanto Ninas, que é voltado para meninas e ajuda nesse empoderamento, nessa potência que as meninas podem ser na medida que elas olham para o esporte como uma oportunidade. E o outro também que já é de uma forma mais geral. Se você puder trazer um pouco desses projetos, aí a gente vai entrando em mais outras curiosidades minhas. Legal. Bom, a gente tem 2 projetos principais dentro do nosso programa de fomento, que é o Nina e o Vem Pro Rugby. Eles são projetos gêmeos, os dois têm uma linha muito parecida, que é como confederação apoiar clubes no Brasil todo. A gente está nas 5 regiões do país, num total aí de hoje 36 clubes, são 21 no Nina, 20 no Vem Pro Rugby, mas tem 5 que estão nos dois. E então a gente, como confederação, apoia esses clubes com recurso financeiro, mas também, e principal, com recurso, vamos dizer, recurso intelectual, né? Então a gente tem coordenadores que realizam mentorias com os clubes e com esses treinadores e treinadoras, e a gente tem todos os cursos que a gente oferece dentro da Brasil Rugby. A gente tem uma metodologia, né, que ela é apresentada aí para esses clubes, para que eles possam não só realizar as atividades e ter mais meninos e meninas jogando rugby, mas dentro de um ambiente seguro, acolhedor, dentro de um ambiente onde as pessoas realmente queiram fazer parte, e com isso a gente crescer de forma sustentável, vamos dizer assim, né, que realmente a gente consiga perdurar. Dentro desse, até conectando com o que eu falei antes dos valores, o jogo em si ele vai nos dar a oportunidade de acontecerem alguns comportamentos. Podem ser comportamentos positivos, podem ser comportamentos negativos. Em ambos os casos, a pessoa que está à frente da condução, e é em quem a gente mais investe, que é o treinador ou treinadora que está à frente desses clubes, essa pessoa ela tem um papel-chave, que é dar a oportunidade para que aconteçam esses comportamentos e saber também direcionar. Pô, esse foi um comportamento bacana, legal, feedback positivo, vamos seguir assim. Olha, isso daqui, aconteceu isso, não foi tão bacana assim. Como que a gente poderia fazer diferente? Como que a gente poderia mudar isso? Porque também não é uma coisa super... tem que ser assim e não dá oportunidade de erro. Então a gente precisa dar... O erro ele precisa acontecer. Sim. E o jogo nos proporciona isso. O jogar vai fazer com que aconteçam determinados erros e acertos, e a partir daí promover reflexões para que os meninos e meninas possam se desenvolver e evoluir, melhorar. Então acho que o próprio, quando você traz também empoderamento feminino, acho que o próprio empoderamento das meninas ele vem um pouco desse processo, de oportunizar o jogo, de oportunizar que elas estejam com outras meninas em um ambiente seguro, em um ambiente acolhedor, em um ambiente onde elas possam se expressar, onde elas possam acertar, errar, refletir, gerar reflexão, e enfim, com isso se desenvolver e percebendo que ali elas podem, se elas quiserem jogar rugby, elas podem jogar rugby, se elas quiserem liderar ali aquelas equipes, elas podem ser líderes. Então acho que vai um pouco de dar essas oportunidades de tentar, de se expressar, e a partir daí refletir sobre o que está acontecendo e evoluir. Então, nossos projetos eles giram um pouco em torno disso. Show de bola, porque dá, na verdade, esse norte, né, de possibilidades. E aí você consegue compartilhar conosco um pouco sobre como é o dia a dia. A gente pega, por exemplo, uma jovem ou adolescente, né, e você me lembra exatamente qual que é a faixa etária do projeto de Ninas, como que funciona a semana dela em função do projeto. E aí, como que vocês também conseguem ir aplicando
essas coisas que você falou, sobre a questão do empoderamento, sobre a questão de algumas situações que elas são colocadas para que elas possam acertar ou errar, enfim, como que vocês conseguem acompanhar isso no dia a dia? Bom, legal. Vai variar muito. Dentro desses 36 clubes, a gente tem diversas formas. Mas eu vou tentar trazer de uma forma que fique claro o que é comum entre todos. Certo. O processo ele começa até antes de chegar nessa menina ou menino que vai atuar dentro do clube. Então ele começa com um processo de capacitação, onde nós, como confederação, vamos capacitar essa pessoa que está ali à frente, esse treinador ou treinadora, e vamos oferecer um recurso financeiro para que essa pessoa esteja ali e conduza isso de uma forma adequada. Essa pessoa, ela vai encontrar maneiras de promover o rugby próximo ao seu clube, próximo à sua região. Tá? Então, esses clubes estão espalhados pelo Brasil todo. Eu falo clubes, mas aí vem uma imagem do clube como instituição física. Mas não é essa a realidade dos clubes de rugby. Dos clubes de rugby, em geral, salvo algumas exceções, ele é um CNPJ. Então, o clube de rugby ele é um CNPJ que aluga um espaço, Sim. que utiliza um espaço público só para treino, mas que não é lá que passa o seu dia a dia, que às vezes tem uma parceria com uma escola, e que é nessa escola que desenvolve as atividades. Então, aqui estamos falando isso. Clubes entendam que eu estou falando de um CNPJ e pessoas que fazem essa atividade acontecer ali. Então, esse treinador ou treinadora será responsável por difundir ali, gerar clínicas dentro de escolas, alguma vivência em uma feira, por exemplo, em um espaço público, para atrair pessoas, atrair jovens. A gente foca... O projeto vai hoje atende de 7 até 19 anos, mas a gente tem um foco maior ali entre 11 e 12 até 15 e 16, é onde a gente busca colocar mais atenção. Mas também atendemos os menores e até 19 anos. Então esse treinador ou treinadora fomentou, divulgou, promoveu. Certo. Para quê? Para de alguma forma tentar trazer para dentro de um espaço, que é o que a gente chama de clube, e desenvolver 2 vezes por semana, pelo menos, uma atividade de 1 hora, 1 hora e meia com esses jovens, que vai ser um treino, mas é um treino onde vai ter ali, enfim, desde jogos, brincadeiras, rodas de conversa, momentos de treinamento mais sério, vamos dizer assim, né? Mais intenso. E uma vez que tem esse ambiente de treinar 2 vezes por semana, é natural que os jovens queiram estar aí agora. O que vem depois? Sim. Quando que a gente vai realmente vestir nossa camisa, representar o nosso time, jogando com outros times? Então aí a gente tem que seria o próximo passo, que são festivais ou competições. Os festivais normalmente são ambientes vários clubes participando e não necessariamente um vencedor, um campeão, por mais que na cabeça da criançada sempre sabe quem ganhou e quem perdeu. Sim. A competitividade ali, né? Que é intrínseca do esporte. Mas, mas o ambiente de festival, ele não é um ambiente com um campeão. E a competição, sim. A competição aí seria um outro ambiente já que vai ter um campeão. E, em geral, para eu participar de uma competição, vai envolver um pouco mais de estruturação, porque eu vou ter que me organizar para levar todo final de semana para um determinado local para jogar, eu vou precisar ter um campo para receber outras equipes quando vierem. Então, esse seria aí a competição, seria o último estágio desse processo, mas por conta da estruturação que é necessária. Mas basicamente é isso. Então, uma menino que queira começar, tem que encontrar um desses clubes. A gente tem nas nossas páginas, a gente tem ali para quem tiver interesse pode encontrar por ali. Se aproximar de um treinamento, são treinos gratuitos, então vai lá, vamos praticar, vamos treinar. Conforme
está no dia a dia vai ter a oportunidade de jogar, e aí, enfim, que é o que a gente quer, e óbvio que no futuro a gente imagina esses jovens que estão começando agora, quem sabe chegando numa seleção brasileira, quem sabe jogando profissionalmente, seja no Brasil ou fora, e mesmo que não cheguem, que sejam boas pessoas acima de tudo. Então a gente sabe que a grande maioria não vai chegar no esporte de alto rendimento, mas serão melhores pais, melhores mães, melhores profissionais, enfim, melhores cidadãos. Então acho que esse seria o nosso principal produto, vamos dizer assim, né? Transformar realmente cidadãos por meio do esporte. Com certeza. E, pessoalmente, tem alguma história que te marcou? Acredito que várias, né? Mas, assim, uma que você guarda no coração sobre esse ponto de virada de transformação. Afinal, vocês trabalham com crianças, adolescentes, ali quase entrando, né, já para a maioridade, então certamente há muitos desafios, né? Porque para mudar esse tipo de caráter, e eu acho que muitas coisas também vocês acabam lidando, né? A questão da constância também, porque hoje em dia, né, para essas idades, tudo é muito prático, muito rápido, mas tem o processo, fazer os treinos, evoluir, seguir. Então, se você tiver alguma história que você possa compartilhar conosco, fique à vontade, não precisa citar nome, mas a situação em si, que eu acho que vai exemplificar muito bem isso que você está falando. Tem várias, acho que é até difícil de trazer todas, mas eu vou trazer uma pessoal minha, que vivi com um outro projeto que eu participava, isso já faz mais tempo, mas acho que é legal porque histórias como essa a gente tem aí no dia a dia de todos os nossos projetos. Sim. Mas eu tive um grande prazer, honra, oportunidade de desenvolver um trabalho na comunidade de Jardim Colombo, que é no bairro Morumbi, em São Paulo. E era um projeto com crianças ali, de crianças e adolescentes, junto com o Clube Pequeninos do Jockey, que é um clube, enfim, tradicional aí da base do futebol. E ali a gente desenvolveu um trabalho de rugby do zero. E desse grupo, hoje eu considero que são amigos meus, né? Hoje já são todos adultos, mas na época eram crianças. E tem uma história que me marcou bastante, que a gente levamos essas crianças para um festival em São José dos Campos, na época. E era uma realidade ali, eles, enfim, estavam no meio de um ambiente de diversos, assim, então tinham pessoas com mais recursos, tinham pessoas com menos recursos, estava todo mundo ali no meio, e aí, ao lado do campo tinha um açaí, e aí a gente foi ali e tal, na hora eu percebi que tinha algumas das crianças que estavam até meio sem graça, meio sem jeito, porque não tinham como comprar um açaí, e aí eu juntei e falei, eu vou emprestar para vocês um açaí. Então eu vou comprar para vocês, só que vocês vão me pagar esse açaí no dia que vocês entrarem na faculdade. E aí eles até ficaram assim. Nossa. Ficaram, não sei, me veio aquilo de falar disso na hora e passou. Passou o festival, passou um tempo. Enfim, minha vida me levou para outros rumos. Eu fui morar no Rio Grande do Sul, depois voltei e fui morar no Vale do Paraíba. E aí eu recebi uma mensagem no Facebook, um desses meninos falando, Gabó, tô te escrevendo porque eu queria pagar o açaí. Nossa! E aí ele contou um pouco da história, da trajetória dele e tal, enfim, todas as dificuldades que ele teve, por ter tido um ensino médio que, por exemplo, ele não teve aula de física no ensino médio, por não ter professor. E aí, em meio a isso, ele sempre falando, os valores do rugby me levaram a um cursinho, porque eu fiz uma entrevista lá e consegui a bolsa do cursinho falando sobre o quanto o rugby me ensinou. Não passei na FUVEST no primeiro ano, no segundo ano tentei de novo. E, enfim, resumo da história, ele conseguiu entrar na USP, Faculdade de Saúde Pública. Hoje desenvolve um baita de um trabalho lá mesmo, dentro da comunidade. Hoje é um líder comunitário ali, então Uau! É muito bacana, assim, e essa história marcou, porque depois num dia aí, já assim, a gente tomando açaí, ele falou, eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar em fazer uma faculdade, porque ninguém na minha família fez faculdade.
E quando você falou aquilo, eu fiquei com uma dívida moral tão grande que eu precisava entrar na faculdade. E, enfim, então acho que são coisas que o esporte proporciona e que não necessariamente o dentro de campo. Então aqui é um exemplo Sim. de um fora de campo, mas que esse ambiente nos ajuda a proporcionar esse tipo de oportunidade, né? Com certeza. Que impactante. E assim, todo o trabalho, né, que por vezes ali no dia a dia você não consegue ver um resultado, mas é um reflexo, às vezes, lá na frente. E assim, como que você acha, pegando até esse exemplo, né, que os pais podem estimular as crianças pelo gosto e incentivo mesmo para o esporte? Porque, claro que a gente entende que são realidades e realidades, né? Nem sempre é acessível a todos, mas um projeto como o de vocês é acessível, sim, a todos. Então, como você acredita que pode partir principalmente dos responsáveis? E nessa questão também, se você puder falar, quando você disse acerca dos treinadores, que tem todo um processo ali inicial de captação, né, para ter acesso ali a jovens, adolescentes, para falar sobre o processo, vocês têm contato com escolas, com outras instituições que vocês consigam entrar e estimular também? Como que funciona isso? Bom, começando pela parte dos pais. Acho que o primeiro de tudo é o apoio, é apoiar, é incentivar, é estar perto. Eu acho que faz toda a diferença quando tem um pai presente, uma mãe presente, que tá junto, não precisa fazer muito mais. Eu acho que não precisa. Óbvio que alguns acabam fazendo muito mais e é super bacana quando fazem, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, né, a gente me vem na cabeça já vários pais e mães que ficam ali na beira do campo fazendo churrasco, fazendo alguma coisa e incentivando, apoiando. Isso já é o a mais. Eu acho que o mínimo é incentivar, apoiar, acreditar que quando uma criança está ali fazendo um esporte, aqui eu estou falando do rugby, mas acho que qualquer esporte que seja, ela com certeza ela está se desenvolvendo como ser humano, ela com certeza está aprendendo ali valores que ela vai levar para o resto da vida. Então eu acho que é ter essa consciência de que o esporte educa, o esporte, porque às vezes tem uma pressão por eu preciso colocar meu filho em todas as escolinhas possíveis, se especializar desde muito cedo para poder passar num bom vestibular e para poder fazer uma boa faculdade, para conseguir ser um bom profissional. E legal, acho que também faz parte, mas coloca o esporte como parte dessas prioridades, porque eu acho que o esporte ele também vai ter um papel importantíssimo aí na educação. E, então acho que esse é o principal, acho que é apoiar, incentivar e tá perto, tá presente. Em relação às nossas conexões, né, a gente tem algumas parcerias chaves aí que nos ajudam. Hoje, acho que a nossa parceria forte que tem disso é o SESI São Paulo, acho que é uma que hoje é muito forte, porque a gente consegue ter 8 unidades, 8 clubes que realizam suas atividades dentro do SESI São Paulo. Então aí é na parte esportiva, mas também tem o educacional, porque a gente realiza constantemente oficinas dentro das escolas e estimula a criançada da escola para participar. Mas tem alguns clubes dentro desses 36 que eu falei que tem uma relação forte com escolas também. Então, que às vezes realizam até no contraturno escolar alguma atividade, que estão ali por perto. Alguns desses clubes, eles já conseguem ter um convênio com universidades para oferecer bolsa de estudos. A Confederação tem uma parceria também de bolsa de estudos com faculdade. Então, acho que são conexões que a gente vai tendo aí que extrapolam o jogar rugby. Começa a entrar para um lado aí de realmente formação de cidadãos. Com certeza. Nossa, assim, eu tô só processando, porque quão extenso é o projeto, atinge pessoas de formas diferentes, e para isso também acontecer, acredito que vocês possuem muitos desafios, né? Porque para atingir tantas pessoas são necessárias várias outras por trás, correndo atrás ali no dia a dia. Então,
Quais são os desafios principais que vocês encontram hoje? Essa pergunta é muito difícil. Não, acho que são vários mesmo. O principal, talvez, é o fato de ser um esporte ainda pouco conhecido no Brasil e que existe um preconceito. Existe um preconceito em relação a ser um esporte com contato. Então as pessoas associam muitas vezes o contato à violência. As pessoas entendem, talvez pela nossa cultura, né? Se pegar outras culturas, vão entender que o contato dentro de um ambiente propício para o contato, ele por vezes ele é até vai prevenir violência, porque enfim, desde o processo educacional, a pessoa já entender como é que é uma relação saudável entre ter contato com o outro, ter contato com o corpo do outro, de forma respeitosa, de forma íntegra, de forma, enfim, saudável, né? Isso talvez faz com que a gente previna algumas violências. Então, acho que mas ainda é uma dificuldade pra gente, ainda existe um preconceito quanto a isso. Entendi. Quanto ao esporte com contato, achar que esporte com contato é violento. Então, é uma barreira que a gente busca quebrar. Existem desafios estruturais, como eu falei antes, hoje, na realidade que a gente tem de desenvolvimento, a gente tem clubes que são um CNPJ, então não tem estrutura física, é um esporte de campo, é um esporte que requer uma estrutura física e não é pequena, um campo tem 100 por 70, por mais que a gente tenha muitos campos de futebol pelo Brasil, é difícil a gente conseguir acesso a campos. Então, e os clubes... É um processo muito burocrático? Não só burocrático, mas também é um processo custoso e é um processo que, por vezes, o campo já é de futebol. Então, não, mas espera aí, vai colocar um outro esporte aqui, vai estragar meu campo. Entendi. Então, esses clubes que a gente tem, que são quem movimenta, quem fazem a base crescer, esses clubes hoje têm pouca estrutura para desenvolver suas atividades. Então, o problema estrutural é um desafio constante. E o desafio de recurso humano, porque a gente, ainda sendo um esporte pequeno, sendo um esporte, na grande maioria, um esporte amador, então é um esporte que depende de voluntários. Esses voluntários, por mais que muitas vezes existe muita boa vontade, existe muito interesse em ajudar, às vezes falta capacitação, e nem sempre a gente consegue contar que essa pessoa vai, de fato, conseguir despender um tempo da sua vida para atuar, porque a pessoa tem uma vida, tem que pagar suas contas, tem seu trabalho, então acho que também é um outro desafio aí. Então, eu diria, de um lado mais de sociedade, o preconceito, dentro de estruturas, a parte física, de realmente ter um espaço, ter um campo, ter um local, e recursos humanos aí, enfim, pessoas capacitadas e pessoas com condições de poder, de fato, se dedicar para o desenvolvimento do esporte. Isso eu estou falando a nível Brasil. Dentro da confederação, hoje a gente tem uma equipe relativamente grande, acho que até em comparação com outras, talvez a gente está até que bem. Mas a nível Brasil, acho que são os nossos maiores desafios. Eu sei que o episódio tá bom, né? Mas calma, antes da gente seguir, eu quero apenas agradecer aos nossos patrocinadores oficiais desse podcast. Você vai conferir um pouco de cada um deles agora. Tanto aqui embaixo vai estar passando esses nomes. E sem esses patrocinadores não seria possível a gente realizar tantas temporadas legais e principalmente essa, com muitas novidades para você. Prontos para o desafio? E foi dada a largada! Peguem seus carrinhos, corra para a diversão, que comece o desafio. Ele chegou, agora a pista vai esquentar. Hot Wheels porta-carrinhos, é da Fan. Abrace Cuzzy Duzzy. Cuzzy Duzzy tem o pelo macio. É tão fofo e brincalhão. Ele ri quando fazemos cócegas. Vou te cobrir e dar sua chupeta pra dormir. Boa noite, Cuzzy Duzzy. Cuzzy Duzzy é da Fan. Agora sim, vamos retornar ao nosso episódio, que está super especial. Entendi. Mas ainda assim, né, com histórias como a que você contou, tem atingido realmente vidas, trazido transformação
e evoluído, né? Então, que ótimo nesse sentido, mas eu desejo realmente que esses desafios venham ser rompidos, né? E eu lembro que uma das coisas que a gente estava falando é que você disse sobre o processo do rugby em si, né? Ele ser um espaço seguro acerca de proporcionar ali momentos onde consiga direcionar, né, as crianças, os adolescentes, acerca de momentos de vitórias, momentos de derrotas. Como que você acredita que esse esporte em específico norteia mesmo, trazendo exemplos, assim, né, sobre frustrações, sobre coisas nesse sentido, porque às vezes é algo que os pais em casa não conseguem lidar, mas quando você tá num ambiente contextualizado, ali no jogo, que se a criança tá, já é de interesse dela também de estar, né? Tem outros ali que estão acompanhando, então tem a comunidade junto, o time que tá ali junto também, em função de toda essa frequência que tem dos treinos, de acompanhamento, então já é um ambiente seguro porque ele é constante, já gera certa intimidade, né? Seja ali a pessoa que está sendo treinada com o treinador. Então, como que vocês conseguem lidar com isso? Às vezes fica até, né, para os pais, às vezes, que têm esse tipo de preconceito com o esporte, conseguem entender melhor como as lições são passadas com exemplos que você pode passar. Perfeito. Eu vou até resgatar um pouquinho esse espaço ambiente seguro e trazer algumas temáticas que daqui a pouco eu chego no foco da sua pergunta, espaço seguro emocional. Pode trazer. Mas eu acho que até, e vai conectar um pouco com o que eu falei antes de estrutura física. Uhum. A gente tem exemplos que parecem muito básico, mas até pouco tempo atrás não se falava. Então, quando a gente pega um espaço de fato seguro, se eu vou ter uma atividade 2 vezes por semana em algum local onde terão meninos e meninas, pode parecer óbvio, mas eu preciso ter um vestiário masculino e um vestiário feminino. Sim. E muitas vezes isso não acontece, ou não acontecia. Uhum. Então a gente tinha sempre, era um local, na grande maioria dos casos, masculino. Porque a gente está num espaço esportivo. E se a gente pega histórico aí da nossa sociedade, majoritariamente as mulheres, masculino. até 1980, elas eram proibidas de jogar alguns esportes, entre eles o rugby. Uhum. Então tem aí um lado que hoje a gente tem, você aluga um campo, você treina numa praça, mas de que forma você vai conseguir proporcionar um ambiente onde a menina que chegue para treinar possa minimamente trocar de roupa, se sentindo segura, possa fazer suas necessidades fisiológicas. Então, é um básico do básico, mas que a gente ainda, até pouco tempo atrás, ninguém via isso como óbvio. Então, acho que esse é um dos aspectos aí de espaço seguro. Depois, óbvio, que também tem que falar, se tratando de rugby, e se tratando de esporte com contato, também temos que pensar no espaço seguro do ponto de vista de eliminação de riscos físicos para a integridade física. Então, um local adequado, um campo adequado, onde não tenha uma possibilidade de, sei lá, ter um muro no lado do campo. Então, correr o risco de cair e bater a cabeça. Então, é um outro aspecto, aí, uma outra frente do espaço seguro que a gente precisa se atentar. E aí o outro lado, que é o que você traz, e que também hoje a gente vê como muito óbvio, mas até pouco tempo atrás não se falava, que é o espaço seguro emocional. O espaço seguro onde a pessoa realmente se sentir, aqui eu posso me expressar, aqui eu posso chorar, aqui eu posso falar sobre minhas dores, aqui eu posso, eu vou realmente ser acolhido ou acolhida nesse espaço, porque de fato é um espaço seguro. Isso também é um grande desafio, chegar nisso, conseguir ter isso, por N questões da nossa sociedade. Sim. Mas falando do que a gente busca, então a gente busca capacitar nossos profissionais, e aqui eu falo profissionais em geral, vai ser o treinador ou treinadora, mas a gente tem, por exemplo, na nossa equipe de projetos, a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social, a gente tem fisioterapeuta, então a gente tem um grupo que a gente tem falado como grupo do bem-estar, do bem-estar do jogador.
Então, esse grupo realiza palestras, realiza capacitações, serve como um ponto de apoio caso surja alguma necessidade. É óbvio que elas não conseguem estar no dia a dia, mas se surge alguma necessidade específica, elas são acionadas. Então, é uma forma de capacitar essas pessoas que estão à frente para que elas realmente construam esse ambiente onde as pessoas vão poder ali se expressar e se sentir segura, né? Se sentir acolhida. O esporte, como você falou, o esporte por si só, ele nos dá oportunidades. Sim. Então, o esporte, ele vai proporcionar vitórias, ele vai proporcionar derrotas, êxitos, fracassos, situações boas, situações não tão boas. Então, aqui cabe, de novo, o facilitador desse processo, que em geral vai ser o treinador ou treinadora, saber tirar o melhor dessas situações e saber tirar lições a partir dessas situações. Então, aí entra as rodas de conversa, entra saber utilizar bem perguntas, porque não é simplesmente, senta todo mundo aqui e escuta o que eu tenho para dizer. Em alguns momentos isso é necessário, mas na maioria das vezes a gente percebe que é necessário perguntar, é necessário escutar, é necessário, de fato, entender aquele público e também entender que a gente está diante de uma geração diferente da geração que nós fomos, né? Sim. Que em geral, as pessoas que estão à frente. É uma geração que, pegando aí esses 12 a 15, 16 anos, no momento que elas deveriam estar socializando, brincando, se divertindo, elas estavam dentro de casa atrás de um computador por conta da pandemia. Então a gente tem que entender que tem aí mudanças que talvez a gente ainda nem sabe muito bem as consequências disso, mas existem mudanças. Então, como que a gente lida com essas mudanças? E acho que tudo isso tem que fazer parte desse processo de reflexão, de capacitação, e que é o que o nosso grupo de bem-estar, de alguma forma, busca trazer. Com certeza. E aí eu fiquei pensando também como que vocês conseguem trazer o lúdico para as crianças ali a partir de 7, 8, 9. E aí também a gente pode quebrar protocolo, exemplificando com algo que você trouxe, tá? Para que você possa explicar um pouco sobre isso. Boa. Bom, o lúdico ele tem que estar, ele tem que fazer parte principalmente da iniciação. E aqui eu vou falar não só, aí eu como educador físico, o rugby, ele é um dos esportes que precisa fazer parte da construção de uma infância. Mas ali, dos 7 até os 11, 12 anos, a própria literatura diz que é uma fase onde não é momento de especializar ainda. Não é o momento de, a partir de agora você é um mini jogador de rugby, você vai treinar rugby 100%, vai fazer... Não é o momento. É o momento de ter contato com inúmeras possibilidades de outras atividades esportivas, e dentro dessas inúmeras possibilidades entram os jogos jogos lúdicos, entra os jogos pré-desportivos, que é onde a criança vai brincar. Talvez, se eu consigo ter uma bola de rugby junto ali, pode ser um ovo de dinossauro, pode ser de alguma forma criar uma conexão, legal, muito bacana, mas o principal é botar a criança para brincar e a partir daí ela ir aprendendo, se desenvolvendo. E aí, o que a gente traz uma das nossas ações são as pulseirinhas, não sei se dá para mostrar, mas são as pulseirinhas dos valores, né? Eu tô com 3 aqui, mas a gente tem 5. Então, os nossos 5 valores: disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade, a gente colocou eles em pulseiras. Essas pulseiras, a gente tem várias ações que a gente usa, mas a principal é ter ela sempre com a gente, para, se a gente identificar um determinado comportamento positivo, a pulseira entra como um reforço positivo. Então, sei lá, exemplificando, durante um jogo, eu identifiquei que uma criança de um time, ela desistiu de participar da ação onde estava a bola,
para levantar um companheiro do chão ou para levantar um adversário do chão. Pô, que bacana, talvez aqui tenha um ato de solidariedade que mereça ser reforçado. Então vamos entregar essa pulseirinha como um reforço positivo. Ah, que legal. E aí eles vão acumulando várias pulseiras em função dos reflexos daqueles valores que eles mesmos vão imprimindo, né, neles, na medida que eles vão aprendendo. E vira uma competição saudável, né? De quem tem mais, né? Todos querem colecionar 5, querem ter as 5. Uhum. E aí ele olha o coleguinha e fala, pô, mas como é que você conseguiu respeito? Ah, eu fiz tal coisa. Ah, putz, eu vou... Então começa a gerar uma onda de... A gente chama de pedagogia do exemplo. Isso vem do nosso parceiro SESI. Uhum. Mas, de certa forma, é uma forma de ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo bom exemplo. Com certeza. E que lição do rugby você gostaria de passar para todas as crianças? Nossa, é difícil, hein? Mas acho que, assim, no rugby a gente... um dos princípios de jogo principais são dois muito importantes, que é o avançar e o apoio. No rugby eu preciso chegar do outro lado para marcar ponto. Uhum. Mas muitas vezes eu não vou conseguir isso sozinho. Então eu vou tentar, eu vou sempre buscar avançar. Vão me derrubar e eu vou ter que levantar e eu vou continuar. Então acho que essa é uma das lições, que por mais que às vezes a gente vai caindo, a gente precisa levantar e continuar avançando, porque faz parte do processo. Mas também ter clareza que eu não preciso fazer isso sozinho. Eu tenho apoio. Então eu tenho meus companheiros que podem estar ali e me ajudar. E se eu tô vendo um companheiro em situação precisando de apoio, eu também buscar ser esse ponto de apoio. Então acho que talvez essas duas lições, né, de sempre buscar avançar, mesmo sabendo que você vai cair, você vai andar para trás, mas sempre tentar novamente levantar e continuar avançando. E que primeiro aceitar que tem outras pessoas te apoiando, e às vezes é difícil a gente aceitar essa ajuda, às vezes aceitar esse apoio. E quando a gente identificar que tem outras pessoas também precisando, sermos nós esse ponto de apoio. Acho que são as lições principais aí. Com certeza, muito bacana. E você, assim, de tudo que você já vem fazendo, vê, acompanha, tem algum brinquedo esportivo que você falar assim, ó, pais, tá aqui, ó, esse você precisa ter em casa para juntos, em família, incentivar, enfim, tem algo assim para você muito... A gente vai falar daqui a pouquinho de um deles, que acho que talvez entra mais na adolescência aí, que já, se quiser, já trago, que é o próprio War, que daqui a pouco a gente chega nele, que eu acho que para mim ele fez parte da minha adolescência, acho que e fase adulta também. Isso é de bola. Mas acho que não só o War, talvez os próprios jogos, os jogos de tabuleiro, eu acho que como geral, assim, eles são esse momento onde a gente é colocado à prova, nossos valores são colocados à prova, porque é muito fácil eu pegar uma carta escondido, é muito fácil eu fingir que joguei um dado e eu precisava de um outro número e eu adulterar, eu fazer alguma coisa diferente. Ele é um momento onde, por exemplo, no War, né, onde às vezes faz parte que outros participantes vão formar uma aliança e que essa aliança vai te prejudicar. Sim. Então, às vezes, é saber lidar com essas frustrações, saber lidar com esse emocional, saber lidar com que existem regras e que essas regras precisam ser cumpridas, porque senão as outras pessoas não vão se divertir. Então, acho que, para mim, os jogos de tabuleiros fizeram muita parte da minha infância e adolescência, e acho que são jogos aí que eu traria. Depois, mais pro lado esportivo, acho que todos os que envolvem movimento aí, bicicleta, patinete, pogobol. Pogobol é um clássico nostálgico, né? Total. Então acho que são todos esses que envolvem movimento, acho que são
brinquedos aí que eu traria como parte fundamental da infância. Show de bola. Deixa eu já aproveitar aqui e dar essa pincelada. Gente, quero mostrar para vocês, ó, o War. Esse jogo de estratégia, né? Quem não conhece o War? Dificilmente, né? Um clássico. E tem várias temáticas de War na Toy Mania. Tem War de Game of Thrones, tem War de várias temáticas realmente diferentes. E é muito interessante, porque foi como você falou, né? Jogo de estratégia, tem essa questão dos valores que são ali testados. Então, com certeza vale a pena você ter em casa, tá? E aqui, eu queria mostrar para vocês tanto a parte da frente quanto de trás, tá? Que já mostra um pouco do tabuleiro. Sempre é importante observarem também a idade indicada para cada um dos jogos, né? Isso aqui tá falando que é a partir de 10 anos de idade. São de 3 a 6 participantes. E o que é legal também eu aproveitar e falar para vocês. Tá aparecendo aí na tela para esses jogos específicos que a gente trouxe hoje. Para vocês aproveitarem, para garantir, se não tem em casa, poder aproveitar de um cupom específico que a gente fez para o nosso momento do podcast, para que vocês utilizem através do nosso aplicativo, tá? São para compras exclusivas dos nossos produtos através do aplicativo da Toy Mania. Então fica aqui, ó, a dica do War. E tem uma memória com War, você tem? Muitas. Muitas. Não, eu tenho, acho que era um jogo, primeiro desde sempre, assim, eu me lembro de ver, às vezes, irmãos mais velhos, ou até meu pai jogando, mas a gente ia muito pra praia quando era jovem, minha mãe tinha uma casa no litoral norte de São Paulo, e todo o período ali entre Natal e Ano Novo, que a gente tava junto, era todo dia, fim de dia, depois de praia, juntava com os irmãos para jogar, eu era o mais novo dos três, e eram umas batalhas épicas mesmo. Então, acho que é um jogo que me traz muitas lembranças nostálgicas, né, de estar ali e tal, mas que também me ajudou muito, assim, no meu próprio controle emocional. Gera brigas, acho que lembro muito das brigas com meus irmãos, mas também acho que saber lidar com essa frustração, saber lidar com tá, é isso, vou perder, vou ganhar. Depois, a construção estratégica que tem, acho que tudo isso me traz muitas lembranças. E me lembro muito, até na época de escola, quando tinha que fazer prova de geografia, vinha uma memória visual. Putz, onde fica esse país? Ah, lembrei lá do War. Por causa do War. Olha aí, ó. Que legal. Então, acho que acho que fez bastante parte aí da minha construção como ser humano. São ensinamentos, né, que você carrega até hoje. E às vezes os pais olham para, é um jogo. Não é um jogo, é um recurso que você pode utilizar de forma pedagógica, de forma terapêutica, ali para estabelecer as disciplinas, como você falou, essa questão de estratégia. E aí quando a gente correlaciona com o rugby, não é mesmo? Tem várias coisas acerca do jogo em si, porque tem a estratégia, tem a questão do adversário também, como você falou, dessa questão de você estar ali junto com o seu time sem pensar de uma forma estratégica, planejar o que você vai fazer, porque vai refletir no outro também. Então, olha como é interessante. E aí eu fiquei agora aqui também pensativa. Quando você falou do lúdico acerca das crianças um pouco menores, né? Esses tipos de jogos também entram no processo de vocês estarem ali no dia a dia, explicando para elas um pouco em relação ao rugby, regras, tudo mais, ou são alguns tipos de brinquedos mais esportivos? A gente tem também, principalmente no espaço ali externo ao jogo, então eu vou exemplificar um festival infantil nosso. Certo. Em um festival infantil você vai ter, obviamente, o foco principal é o campo, é o jogo, é jogar rugby, é se divertir ali dentro de campo. Só que a criançada vai passar ali 5, 6 horas do dia naquele espaço. E de jogo ela vai ter ali, vamos dizer, 3, 4 jogos no máximo ali de 15, 20 minutos. O que ela faz no resto do dia? Como é que eu garanto que aquela criança tenha também uma experiência ao longo desse festival? Porque se eu pedir para ela ficar assistindo o jogo
dos outras equipes, ela não vai ficar. Não é nem vai ser divertido para ela e não vai ficar. Então, como é que eu construo um ambiente que seja um ambiente de fato uma experiência enriquecedora? E aí a gente costuma, nos nossos festivais, a gente costuma criar todo um ambiente externo para a criança se divertir ali, passar seu tempo. E aí entra desde brinquedos infláveis, pula-pula e tal, mas também costuma ter um espaço onde a criança vai lá e vai poder jogar um baralho, ter algum tipo de, sei lá, um quiz, um jogo da memória, algo que conecta com o rugby e que ela passe seu tempo ali também socializando, fazendo amigos, para não ficar... Senão ela vai ficar no celular o tempo todo ou vai ficar querendo ir embora para casa. Então, a gente busca criar um ambiente para ser uma experiência rica e entra algumas... tiver algumas ações aí bacanas, acho que interessantes. Tem até dentro do Espaço Nina, que é um espaço que a gente cria para ter ali do lado de fora e ser esse espaço acolhedor, onde principalmente meninas possam ir ali e conversar com outras meninas ou mulheres, que ali normalmente ficam as nossas psicólogas, assistentes sociais. E ali tem um jogo, que se não me engano foi a Leca, gerente do Nina, que inventou e criou, que é um jogo de peteleco. Dá um peteleco numa bolinha de rugby para ela passar por dentro de um H. Então seria como se fosse um futebol de botão. Mas adaptado para o rugby. Adaptado para o rugby. Então, acho que são formas aí da gente tornar a experiência mais enriquecedora. Com certeza. Temos aqui também o jogo da vida. E aí, esse te traz? Conta pra gente. Total. O que te traz em mente quando você pensa do jogo da vida e todo esse papo que a gente está falando, né? Sobre a questão do esporte, o incentivo. Eu, né, vou dar o meu parecer. Eu acredito que acerca da transformação que você falou, né, com o exemplo que você deu de um dos alunos que participou, que teve uma percepção completamente diferente de vida, né? Possibilidades vieram, oportunidades surgiram, tudo através daquela porta que foi aberta pelo esporte. Então, o que você pensa nesse contexto acerca do jogo da vida, que também é um outro jogo de tabuleiro e tem vários recursos que podem ser utilizados? Ó, eu lembro, vou mostrar pra você. posso estar errado nos meus lembranças do jogo da vida, mas eu lembro que já começava o jogo tendo que tomar uma decisão se você ia pelo caminho mais rápido, sem ter uma profissão, ou se você ia pelo caminho mais longo, tendo uma profissão. E que quando você escolhia por ir pelo caminho mais longo, lá no final você ia ser recompensado. Então, acho que aí já traz uma lição importante do jogo da vida. E, o jogo da vida traz férias com os primos. Sim. Enfim, acho que também é um jogo que dificilmente alguém fala que nunca jogou o jogo da vida. Verdade. Né? Mas era isso. Acho que era um jogo bem divertido e de novo, conectando as escolhas. Acho que se você para pensar, talvez quando você é criança você não pensa muito. Só vai fazendo e tal, mas você para pensar o tanto de lição que tem ali intrínseca é bem relevante. Com certeza. E nesse jogo, as escolhas determinam os destinos. Essa é uma frase, assim, principal do jogo da vida. E eu acho que ele é um jogo realmente muito interessante. E como a gente falou acerca de recursos, traz todo esse contexto, né? De você pensar no futuro e tudo mais. Mas acredito que, acima disso, quando a gente traz o contexto do esporte, as suas escolhas não tem como serem individuais, né? A sua escolha vai refletir no seu time, no seu grupo, no seu treinador, em todo o processo que você percorreu acerca de um treino. Então, aqui você às vezes pensa de uma forma muito individual, só que tem um reflexo quando a gente olha para a vida em si, que é muito maior, né? Total. E como a gente conversou acerca de todo o projeto que vocês realizam e tem todo esse suporte de assistentes sociais, de psicólogos, terapeutas, os treinadores em si, acredito que trabalham também junto com as famílias, claro, né? Porque são os principais aliados para que
as crianças e adolescentes continuem mantendo a constância, participem dos festivais, sigam sendo incentivados para participarem das competições. Então, quando a gente pensa em um jogo como esse, acaba dando uma visão de vida completamente diferente, né? Como você falou, através de um açaí que foi cobrado para, então eu tô aqui te dando uma responsabilidade, né? Você vai me devolver isso quando você se formar numa faculdade, e você teve esse retorno, né? E ali não foi questão de valor, mas o que você estava passando para ele era: você é muito capaz, né? Além de um jogo da vida, a realidade é essa, né? Você tem opções, você tem escolhas a fazer que possam ser muito boas. Você optou muito bem por esporte, mas você pode optar por uma carreira profissional, você pode optar por ter uma vida de integridade, você pode optar por repassar todos os valores que você está sendo ensinado, e você pode optar por mudar a sua realidade. Então, jogos como esses começam a introduzir, e acredito que até as crianças e adolescentes verem que há muitas possibilidades, né? Eu acredito que provavelmente você deve ter visto vários casos de crianças que provavelmente chegaram lá e totalmente desesperançosas, né? Muitos. Não dá pra dizer que todas as batalhas a gente ganhou. Acho que até eu fui algumas vezes na Fundação Casa fazer visitas, às vezes, para ajudar, e às vezes acaba encontrando, putz, esse aqui já passou com a gente e hoje infelizmente está aqui, mas a gente busca deixar uma marca que vá além do ser um vencedor no esporte. Eu acho que, até porque eu acho que o esporte tem uma coisa, não só o esporte, acho que o jogo, qualquer jogar, não é sobre vencer a qualquer custo. Porque, tá, legal, venci, tem um troféu na minha parede, tem uma medalha pendurada, bacana, mas não é sobre isso, porque isso passa. Então acho que vai muito além de vencer, eu vou vencer no esporte e vou vencer na vida. Então acho que passa muito por aí, e educar realmente cidadãos para que sejam vencedores na vida. Acho que essa é parte da nossa missão, do nosso legado. Com certeza. E que legado, né? Afinal, você já tá há 20 e poucos anos, né? E que legado, assim. E quantas histórias e coisas que você já vivenciou, né? Então, isso é muito bacana. E temos aqui também mais um jogo que eu gostaria de mostrar para vocês. Isso aqui lembra? Gente, eu lembro em época de escola mesmo, assim, futebol, né, de mesa, isso aqui, campeonato de pebolim. Nossa, era febre na escola, dos intervalos, né? E até uma coisa que a gente percebe que hoje em dia precisou trazer de volta, né? Como tem toda essa questão das redes sociais, do adolescente, da criança ser ali completamente adepta o tempo todo ao celular, agora com essa proibição, os intervalos, o que eles estão fazendo? Trazendo de volta os jogos. E eu lembro, nossa, muito no meu período de sexta, sétima série, que tinha campeonatos e campeonatos de pebolim. Porque realmente isso já vinha, né? Acho que a gente teve uma infância muito diferente. Claro que a gente entende que a sociedade evolui, muda, são formas de consumir diferentes, são costumes diferentes, mas o brincar é o pilar de qualquer criança. Total. Né? E eu acredito que você vai concordar comigo que é através do brincar que a criança é introduzida no esporte, né? 100%. Então, aqui a gente tem mais um exemplo quando a gente começou a falar. Isso aqui eu vou colocar para cá para vocês verem. Quando a gente começou a falar de vários brinquedos que são esportivos também que você pode ter em casa. Né? E esse é legal, que é um futebol de mesa, ele é um pouco mais compacto, e aí você já gera todas as coisas que a gente falou, competitividade, o incentivo ali do jogo, de estar junto, seja em família, seja irmãos, sejam amigos, e aí os outros que não estão jogando, eu lembro que tinha muito isso na escola, né? Ficava uma galerinha assim atrás, torcendo por um time, outro torcendo pelo outro, e assim,
é muito legal e vale a pena. Pressão, Sabe? né? A pressão se eu perder. vou ter que esperar 1 hora para voltar a jogar. Exatamente, porque tinha rodada, né? Só tinha uma mesa lá no espaço de intervalo, pelo menos de onde eu estudava. Então, como vale a pena, né? Os pais, assim, investir em algo nesse sentido. E aqui eu fiquei curiosa. Tem algum brinquedo nesse viés, assim, mais esportivo que marcou a tua infância? O Pebolim mesmo. Sério? Na Que minha legal! época, mas na minha época não tinha isso de ter em casa, não. Não tinha como, na minha época eu também não tinha em Era- casa. E às vezes até ia ter, putz, num boteco e que só, não, aqui eu torcer pro pai poder deixar e estar junto, porque senão a criança não pode. Isso difícil, mesmo. ou Às não- vezes adultos, né, estavam lá jogando. Isso é verdade, eu lembro disso também. Mas eu adorava Pebolim. Nossa, Pebolim é super marcante. Não, é um jogo sensacional, né? E quero lembrar vocês, novamente, ó, que estão vendo aqui a gente. Esse jogo e vários outros estão disponíveis no site da Toy, tá? Vocês podem acessar. Aproveite do cupom que tá aparecendo na tela aí para você. Lembrando que é para vendas. Aliás, para compras, né, que vocês vão realizar exclusivamente através do nosso aplicativo. A Toy lançou um aplicativo recentemente. Fica muito mais fácil a interface ali para vocês conseguirem realizar as suas compras. E aí, através do aplicativo, vocês podem garantir qualquer tipo de produto com o cupom que está aparecendo para vocês, que é um presente nosso aqui do podcast, para que vocês consigam levar essa conversa que a gente está tendo para um patamar diferente, né? Não ficar só no senso de reflexão, mas de ação, né? Se reunir em casa, repensar a forma que você lida com a criança. E quando eu digo a tua criança, pode ser sobrinho, pode ser neto, pode ser filho de um amigo. Então, a gente aprendeu aqui, através do Gabriel, ouviu tantas histórias e tantos valores, situações que são construídas e passadas através do esporte. Quão importante é, né? E se a gente pensa que, infelizmente, tem crianças hoje que nem têm acesso a isso ou que por muitas vezes não são incentivadas, quão triste é. Porque o esporte junto com o brincar caminham juntos, né? E o brincar para a criança é um direito. Então, isso precisa ser cada vez mais comentado, instituído dentro de casa, dentro das instituições, em todos os lugares possíveis, né? E na medida que a gente foi conversando aqui, você já mostrou algumas das coisas que você trouxe, que é as pulseirinhas, né? Inclusive, se você puder emprestar aqui pra gente tentar mostrar um pouco melhor. Que são as pulseiras, como você falou, que são do projeto em si, né? Que vocês começam a passar os valores para as crianças. Porque, como vocês sabem, sempre no nosso podcast a gente pede para que o convidado traga algo que o represente. E aqui, ó, o Gabriel trouxe pra gente algumas. São 5 modelos, né? Mas aqui estão 3, do projeto Nina, do Brasil Rugby, que tem aqui integridade, paixão e disciplina. Olha, que demais! E tem uma outra coisa também que você trouxe, certo? Tem uma foto. Ai, gente, que coisa mais fofa! Vou pedir para a produção depois colocar aí na tela para ficar mais fácil, para as pessoas poderem ver. O que essa foto diz sobre você, Gabriel? Eu acho que, na verdade, tanto as pulseiras, elas trazem os valores. Então, acho que eu quis trazer duas coisas que fazem parte da minha fundação mesmo. Acho que é o que realmente sustenta o resto, né? Acho que, por um lado, os valores éticos, né? De disciplina, respeito, integridade, paixão, solidariedade, que de alguma forma o rugby trouxe, mas acho que já estava presente na minha família, já tem a minha família, pai, mãe, lá do início, irmãos. E aqui é a minha nova família, né? Que acho que hoje é a minha fundação. Então, eu trouxe aqui minha esposa, Monique, minha filha Maia, minha filha Joana, que está na barriga já nessa foto aqui. E a nossa vira-lata, que também faz parte aí da nossa vida, que é a Raca. E, enfim, acho que é isso. É a família, é a fundação, é o que dá forças para tudo. Acho que acaba, enfim,
muda os propósitos de vida, muda... Tá, agora é para isso. Então, o próprio brincar, acho que hoje está muito mais presente na minha vida do que nunca esteve, por conta da minha pequena. Mas acho que até, fazendo uma conexão disso, a gente normalmente associa o brincar à infância. Mas, putz, o brincar ele tem que fazer parte da vida toda. Ele não é uma coisa só da infância. Então, quando a gente fala de esporte, o brincar ele precisa ser parte. Ele precisa ser parte na alta performance. Ele precisa se divertir e brincar, senão ele perde sentido. O esporte deixa de ser a baita ferramenta que é quando a gente deixa de se divertir. Eu acho que isso, enfim, conecta com essa foto, porque faz parte do meu momento de vida hoje, esse brincar. Mas acho que também é uma mensagem legal, e até eu resgato uma fala de um nadador brasileiro, Bruno Fratos. Talvez vocês lembrem dele, em 2016 ele perde uma medalha que ele era considerado favorito, e 2020, e ele dá um desabafo ali meio grosso até, em 2021, em Tóquio, ele ganha essa medalha e ele fala, mais um desabafo, ele fala, pô, o brasileiro precisa entender que diversão e seriedade não são opostos. E para mim isso é uma frase que fiquei bem marcado assim para mim, porque de fato a gente às vezes tende a achar que ou eu tô sério ou eu tô me divertindo. E eu posso me divertir com seriedade, eu posso ser sério com diversão. Então acho que são, enfim, acho que faz parte aí desse processo e, de novo, conecta com a minha fundação, que vem da minha base familiar, vem dos meus valores que foram construídos dentro do rugby, dentro da minha família, da minha sociedade, do ambiente que eu tive de crescimento, e a minha família que eu venho construindo hoje, que é hoje a minha principal fundação. Com certeza. E para esse time aqui, ó, você já é mais que campeão. Não é verdade? Ai, mais linda essa família, viu? Parabéns. Obrigado. Nossa, que papo interessante. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação em nome da Toy, em nome do Grupo Barão. Eu tenho certeza que todos aqui que estão nos acompanhando conseguiram ter uma visão um pouco diferente acerca de rugby, mas do esporte, do brincar, sobre vários pontos aqui que a gente falou. Com certeza uma sementinha de reflexão ficou aí para cada pessoa que está nos vendo ou nos ouvindo, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. E eu gostaria que você deixasse um recado, né? Fique super aberto assim, para pessoas que queiram se juntar a vocês em função dos projetos, em função de incentivos, onde elas podem procurar vocês. Esse é o seu momento, fique à vontade. Obrigado, Aline. Foi muito bacana o papo mesmo. Acho que foi, traz algumas lembranças, traz algumas emoções. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Grupo Barão. Nós só conseguimos desenvolver o que a gente desenvolve por conta de parceiros. Acho que é o que faz o esporte, ele só funciona se tiverem parceiros junto que vão empurrar para a mesma direção. Enfim, acho que conecta muito com o que o rugby também prega, né, do trabalho em equipe. Então, já deixo aqui meu agradecimento especial aí pro Grupo Barão e todos os parceiros que fazem acontecer. E para quem queira se somar com o rugby, dê uma chance, vem conhecer, vem participar. Não sei quando que vai ser, vão escutar isso, né? Pode ser que por ser gravado, pode ser que tenha gente que escute mais para frente ou antes, mas a gente tem várias oportunidades de jogos, então inclusive a gente vai ter 25 de maio, a gente tem uma oportunidade no Estádio do Nacional, gratuito, para quem quiser ir conhecer. Vai ter atividades do Projeto Nina durante todo o período da manhã, vai ter jogo de uma equipe profissional que a gente gerencia durante o período da tarde, então participem. E para se informar mais, fica ligado nas nossas redes, Brasil Rugby, @Brasil Rugby, @Comunidade Brasil Rugby. E eu também, quiserem entrar em contato, estou sempre à disposição para responder perguntas, para o que precisarem, podem seguir lá, @Gabossenamo. Isso aí, pessoal, apareceu também aí abaixo para vocês. Ao longo de todo o episódio, as redes sociais
do Gabriel, do pessoal do Brasil Rugby. Então, novamente, eu agradeço. Se você gostou, não é possível que você não tenha gostado. Não tem como. Eu peço para que você compartilhe ao máximo esse episódio. Deixe o seu comentário. Sabe, é muito importante para nós ter o retorno de vocês também. E nós fazemos esse projeto com muito carinho. E tem sido muito interessante, porque cada pessoa vem com a sua própria vivência, com a sua história, representando uma instituição, representando a sua vida. E como tem sido enriquecedor. A gente tem aprendido ao longo dessa temporada e de outras como o brincar realmente ele tá intrínseco, seja na vida da criança, mas também no adulto, como você falou, né? Então, enfim, dessa forma, infelizmente, preciso me despedir de vocês, mas quero lembrar mais uma vez. Aproveite o cupom de desconto aparecendo para vocês do aplicativo da Toymania, tá? Compras específicas para serem realizadas através do aplicativo da Toy. Pega esse cupom que tá aparecendo para vocês agora na tela. Aproveite. Você pode ter o Jogo da Vida, o War, o Pogobol, como ele citou, e vários outros jogos para incentivar realmente aí na sua casa, na sua comunidade, essa questão do esporte e o brincar em si. E eu me despeço e vejo vocês num próximo episódio. Gabriel, novamente, muito obrigada. E assim a gente vai dar um tchau pro pessoal. Até a próxima, gente. Tchau! Obrigado.